verdadeiros discípulos de Cristo. Você é um verdadeiro discípulo de Cristo? Essa palavra é para você. Olha só, me acompanhe em Tiago 1, 21 e 22. Diz assim, olha: portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Que essa palavra fale ao nosso coração, meus amados, para que os frutos do Espírito sejam abundantes. Você pode fechar seus olhos? Senhor Jesus, Pai amado e bendito, nós, mais uma vez nesse momento, Jesus, abrimos o nosso coração, Pai, nos despimos diante de Ti, Senhor, para que a Tua palavra, Jesus, limpe toda a impureza e acúmulo de maldade, Pai, que talvez possa haver nas nossas vidas, Senhor. Oh Deus, que possamos ser verdadeiramente transformados, Jesus, pela Tua palavra de graça, Pai. Fala ao Teu coração, fala ao nosso coração, Pai, e que eu seja agora um instrumento nas Tuas mãos, Jesus, para a edificação da igreja, Pai. Eu creio, Jesus, num culto de transformação, num culto, Senhor, aonde o Senhor vai agir no meio do Teu povo, e nós veremos os frutos abundantes dessa palavra, e aqueles que creem e recebem, digam amém e amém. Glória a Deus. Glórias a Deus. Amados irmãos, povo mais que vencedor, raça eleita, nação santa, é com você? Diga amém. Amém. Eu quero fazer uma pré-introdução a esse nosso culto, trazendo algumas informações. Para quem não sabe, eu sou uma pessoa que gosta de números. Então eu vou trazer alguns números para vocês, me acompanhar num raciocínio que eu vou desenvolver aqui no comecinho. Olha só, não sei quantos sabem, mas eu fiz algumas pesquisas, né? E no ano de 1990, eu já era nascido, acredito que a maioria aqui sim, talvez alguns não, mas no ano de 1990, o número de igrejas no Brasil, contabilizadas ali, eram de 17 mil igrejas. Em 1990, nós tínhamos 17 mil igrejas. E olha que curioso, em 2019, quase 30 anos depois, alguém chuta quantas igrejas tinham? 20 mil? 30 mil? Quem dá mais? 50 mil? Dou-lhe uma. Alguém falou 100 mil. Dou-lhe duas. Em 2019, foram registradas 109.560 igrejas. Bastante, né? E olha que curiosidade. Nesse mesmo período, de 1990 a 2019, né, 29 anos, a população brasileira saiu de 149 milhões de habitantes para 210 milhões de habitantes. Tá, mas e daí? Vou chegar lá. Nesse período, também foi registrado, no ano de 2019, quando eles fizeram, né, esse levantamento, sabe uma média de quantas igrejas eram abertas por dia? Um pouco antes da pandemia? 17 igrejas eram abertas por dia no Brasil, na média, né? Quando eu falo abertas, é que tem um CNPJ, um registro ali, é assim que eles fazem essa contabilização. E outra coisa interessante, nos dias de hoje, 2025, estima-se que cerca de 70%, entre 60% e 70% da população brasileira se identifica, eu acho curioso esse termo, se identifica como cristão, mas é assim que consta lá. 60% a 70% da população se identifica como cristão. E eu sei que, talvez com essa informação, alguns ficam chocados, outros podem dizer, glória a Deus, porque a palavra está se expandindo, né? Jesus está sendo pregado, o evangelho está sendo pregado, mas quando eu vejo isso, eu me pergunto, quando eu vejo isso, eu olho para o nosso cenário atual e eu pergunto, que Jesus que está sendo pregado? Que evangelho que está sendo pregado? Porque eu vi que dentre essas, não sei quantas mil igrejas aí, existem igrejas, por exemplo, trans. Igreja trans, sabia disso? Igreja pró-LGBTQIA+, não sei como é que chama. Tem lá. E aí eu me lembro, Paulo, quando ele disse certa vez aos Gálatas, ele disse, olha só, se alguém falar alguma coisa, vos entregar um evangelho, além desse que vocês receberam de mim, que seja anátema. E ele disse ainda mais, olha, se vier um anjo do céu e descer aqui um anjo e trouxer uma palavra diferente dessa, que esse anjo seja bem-vindo
Não, que seja anátema. Então, desde o passado, Paulo já alertava que existe um verdadeiro evangelho que transforma, que salva, mas existem outros evangelhos. Existem evangelhos, talvez, meio a meio. Existem filosofias disfarçadas de evangelho. E talvez a conclusão que eu posso chegar, quando eu olho para isso e vejo o que a palavra de Deus diz, é duas coisas, né? Porque ou nós temos muitos falsos evangelhos por aí, ou então nós temos, como eu acabei de ler em Tiago, como é que ele diz ali? Gente sendo ouvinte negligente da palavra. E por que você acha isso, pastor? Porque se Jesus disse lá em Mateus que nós somos sal da terra, luz do mundo, eu vou dizer uma coisa para você. Para uma população que 70% é cristão, está faltando muito sal. Está muito escuro, está faltando muita luz. Como que 12 pessoas fizeram tudo aquilo e nós temos aqui sei lá quantos milhões e está desse jeito? Olha só o que Paulo disse aos Coríntios, 1 Coríntios 5, 9 a 11. Ele diz assim, olha, já em carta vos escrevi que não vos associasseis com os impuros. Refiro-me isso, eu acho que esse não vai estar aí, mas você continua me acompanhando aí. Refiro-me com isso, não propriamente aos impuros deste mundo, ou aos avarentos, roubadores ou idólatras. Deixa eu fazer só um parênteses aqui, né? Porque Paulo não estava dizendo assim para você não ter convívio com as pessoas do mundo. Tem alguns crentes que acham que não pode nem dar oi, nem bom dia para o vizinho, porque ele não vem na igreja. Não é isso, amado, até porque nós estamos no mundo, nós não somos do mundo, mas nós estamos aqui. E é justamente nesse mundo que é para você ser sal e luz. Mas Paulo, ele diz, eu não estou falando dessas pessoas, eu não estou falando do mundo, desse impuro que você está pensando. Ele diz assim, ó, aos impuros deste mundo, ou avarentos, ou roubadores, ou idólatras. Pois, neste caso, teríeis que sair do mundo. Não tem como, né? Agora 11. Mas agora vos escrevo que não vos associeis com alguém que, dizendo-se irmão, for impuro, ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador. Com esse tal, nem ainda comais. Olha que coisa. Ficou chocado, né? Isso aqui é Paulo. Isso aqui é Paulo falando para a igreja. Ele está falando para você não se associar, ele estava dizendo aqui para a igreja de Corinto, para eles não se associarem com algumas pessoas da igreja. Porque existiam pessoas dentro da igreja com comportamentos de pessoas do mundo. Então, por isso que ele diz assim, com aquele que diz ser irmão, mas ele faz uma coisa de quem não é irmão, como se não fosse irmão. E de novo, né? A palavra ela é sempre mais atualizada do que o jornal que vai sair amanhã. Sempre existiram e sempre vão existir esse tipo de pessoas na igreja. Não era uma exclusividade dos tempos de Paulo. E nos dias de hoje a gente vê essas pessoas, por quê? Por causa desses ministérios que muitas vezes não são ministérios que pregam o verdadeiro evangelho. E é por isso que eu enfatizei no começo, para você dar glórias a Deus, porque você está em um ministério levantado por Deus, respaldado por Deus. E isso vai ser uma coisa cada vez mais rara. Porque aí fora eles dizem assim, olha, venha como você está, fique como você está, porque Deus te ama, porque Deus é amor. Mas esse Deus é amor, eu vou virar de lado quem está falando, ó. Você entendeu? É verdade. Porque não te leva a uma transformação de vida. E usa uma meia-verdade, usa uma frase para justificar um comportamento mundano, para justificar uma forma mundana e impura de agir. E Paulo fala, essas pessoas que agem dessa forma no meio da igreja, não tenha comunhão com elas. É óbvio, amado, que vamos trazer aqui para a nossa realidade. Isso vale nos dias de hoje, mas nós temos que entender se a pessoa está passando por uma jornada dentro da vida espiritual dela, se é um neófito, uma pessoa que acabou de ser convertida e que está ali precisando até de ajuda, né, para largar tudo aquilo que era do mundo, porque a carne não se converte, a nossa carne continua sendo imunda, prato de imundícia, então não tem como converter a carne. Agora, é óbvio, amado, que, como Paulo também disse para os hebreus, né, tem uns aí no meio que já deveriam ser mestres, já deveriam estar ensinando, e essas pessoas, muitas vezes, são esses irmãos, desses que Paulo está dizendo, olha, se afasta, e esse é um conselho que eu dou para a sua vida, se afaste desse tipo de pessoa. Isso acontece por quê?
Deixa eu beber minha água aqui. Infelizmente eu falo, né? Nos dias de hoje, na maioria das igrejas, não vou aqui dizer que todas as igrejas são assim, obviamente, mas tem muitas igrejas onde Cristo se resume em uma pessoa que resolve nossos problemas, que transforma situações sempre exteriores, nunca interior. Enquanto que a base do Evangelho é uma transformação interior. Mas eu sempre estou ali buscando a Cristo para uma transformação exterior. Ele é basicamente um provedor das necessidades ou um mecanismo de ascensão na minha vida. Então, eu vou para a igreja porque eu quero que Deus me dê prosperidade. Ah, Senhor, abençoa meu trabalho. Eu quero muito dinheiro. Eu quero muita riqueza, comida, sustento, um bom emprego, um bom trabalho. Ou então, o que eu quero? Eu quero uma família feliz. Eu quero a restauração do meu casamento. Eu quero a minha família, que ela seja uma família bem ajustada. Eu quero isso, Senhor, é isso que eu quero. Ou então, geralmente também, alguma coisa na saúde. Eu quero uma cura, eu preciso disso, eu preciso daquilo. Amado, não está errado nada disso, tá? Não está errado nada disso. Só que esse tipo de pensamento, esse tipo de evangelho, não gera verdadeiros discípulos de Cristo. Porque começam a ser criados esse tipo de cristão, que Paulo fala aqui, que são verdadeiros absurdos, se é que eu posso dizer assim. Porque a pessoa vem na igreja, ela quer ser abençoada por Deus nas suas finanças, mas ela não quer abençoar a igreja com as finanças dela, que Deus abençoou. Quase caí aqui. Você entende isso? Como não faz sentido? E é isso que acontece? Então, é sempre o meu problema. É sempre uma coisa fora de mim que eu quero que Deus resolva para o meu bem-estar. E o pior é que essas pessoas, elas não têm a capacidade de enxergar dentro de si mesmas para ver se às vezes elas mesmas não estão fazendo alguma coisa que poderia resolver essa situação. Porque eu falo, amado, Deus faz tudo menos a sua parte. Você sabia disso? Deus faz tudo menos a nossa parte. Então, às vezes a pessoa, ela quer um aumento de salário, ela quer crescer nos negócios, mas é aquela pessoa que sempre reclama do patrão. É aquela pessoa que sempre reclama da empresa, da economia, do governo. Está tudo ruim, menos ela. Já ouviu alguém assim? É a mesma pessoa que quer tudo, mas não busca aprender uma coisa nova. A gente está num mundo hoje tecnológico, um monte de coisa acontecendo, a pessoa não busca um aprimoramento. Se alguém pede para ela fazer alguma coisa no trabalho, é aquele famoso não sou pago para isso. Já ouviu isso? Isso não pode ser a nossa mentalidade, meu amado. É claro que tem lugares e lugares onde talvez as pessoas abusam da boa vontade, e é por isso que Jesus falou ali para a gente ser prudente como a serpente, simples como a pomba. Mas, amado, nós temos que olhar para dentro de nós. E quando a gente fala também na área familiar, é a mesma coisa, é a mesma coisa. A pessoa está na igreja e ela quer um casamento restaurado. Então, quando a mulher vem, é sempre quem é o problema? É o marido. Senhor, eu quero que o Senhor transforme o meu marido, porque se ele fizesse isso, porque se ele fosse assim, porque se ele fosse assado, tal. E você, mulher, você é a Madre Teresa de Calcutá. Uma santa, mulher paciente, mansa, virtuosa, é isso? Seus lábios só se abrem para profetizar bênção sobre a vida do seu marido. Claro que não. Todos nós precisamos de alguma coisa, todos nós precisamos ser transformados pelo verdadeiro evangelho. Mas a verdade é que nós estamos sempre procurando um problema fora de nós. E vou fazer o lado do marido também, né? Isso aqui vale para os dois. Então, quando o marido vem e ele quer alguma coisa, na família dele, o problema sempre quem quer é a mulher. É sempre a esposa dele, porque se a minha esposa parasse de reclamar, porque se a minha esposa parasse de fazer tal coisa, porque se a minha esposa fosse que nem essa aqui, ó, que a Bíblia fala aqui lá em Provérbios, pastor, as coisas seriam muito melhor. Se a minha esposa fosse assim, estava resolvido o nosso problema, a nossa família seria uma família muito abençoada. Falou o santo irrepreensível, não é verdade? Falou o pastor do lar, que ora todos os dias com a sua esposa, que puxa ali os momentos espirituais dentro de casa, que ensina os filhos na palavra, que tem um momento de intimidade todos os dias com o Senhor. Meu amado, se nós começarmos a olhar para dentro de nós, nós vamos ver que o problema somos nós e a solução também somos nós. E é isso que o verdadeiro evangelho nos faz refletir. Deixa eu falar só mais um pouquinho, já que eu falei de prosperidade, família e saúde. Saúde é a mesma coisa, amados. É claro que Deus faz milagres na saúde, eu já vi isso, e eu dou sempre glórias a Deus por isso, porque a glória é dele quando ele traz uma cura que realmente a medicina não pode fazer. Mas a verdade, vou abrir um parênteses para vocês aqui, é que muitos dos problemas que nós temos na nossa saúde são o quê?
consequência de cuidarmos mal do templo do Espírito Santo de Deus, que é o nosso corpo. Durante 1 ano, 2 anos, 10, 20 anos, uma vida inteira, nós não cuidamos do templo do Espírito Santo, que é o nosso corpo, e aí chega lá na frente e fala, Deus me dá um milagre. Meu filho, você deixou a casa imunda, agora você quer que eu fale assim e tudo se resolva? Eu me lembro quando eu estava estudando isso daqui, falando em templo do Espírito Santo, né? No nosso antigo endereço, lá na professor José Leite Oiticica, eu me lembro, bispo, toda vez que eu ia para a igreja que não era culto, né? Que era, às vezes eu estava lá para ensaiar, tinha uma reunião, alguma coisa assim, o que acontecia? Sempre tinha alguma coisa sendo melhorada na igreja. Tinha o Ulisses lá trocando uma lâmpada, pintando uma parede, tinha um irmão limpando o banheiro, tinha alguém fazendo alguma coisa, pensando em melhorias, trocando, pinta, troca, arruma. É assim, amados, que tem que ser a manutenção do templo do Espírito Santo, que é o nosso corpo. Amém? Amém. Olha só. Para fechar esse assunto, né? Se você é daqueles, só bebe refrigerante, gosta de uma cachaça, falaram aqui, né? Beberrões, come um docinho, dia sim, dia também. Compra um monte de coisa, tudo industrializado, só come fritura, etc, etc. Meu amado, vou falar uma coisa para você. Uma hora essa conta chega. Uma hora essa conta chega. E eu vou dar um testemunho meu aqui. Eu sempre cuidei razoavelmente bem da minha saúde, vai? Se você perguntar assim, que nota você dá para a sua saúde de 0 a 10? Há uns anos atrás eu daria uns 8, mas Deus me mostrou que era 5. Pois é. Porque, enfim, não fumava, não bebia, fazia exercício sempre, né? Eu gosto de academia. Tinha ali, obviamente, também gosto de, às vezes, um doce, alguma coisa assim, mas não sempre, então comia mais saudável do que não saudável. Mas eu lembro uma vez, na verdade, várias vezes, né? Que isso era uma coisa que, desde o meu tempo de solteiro, e depois, quando eu casei, minha mãe falava uma coisa, e minha esposa falava a mesma coisa. Eu falei, não é possível, vocês combinaram isso. Não é possível que vocês combinaram isso. Não acredito. Acho que uma falou para a outra assim, quando foi casar, ó, fala para o Rodrigo isso daqui. E sabe qual era um problema meu? Eu não dormia tempo suficiente. Eu não cuidava do meu sono, né? E isso é uma coisa muito importante. Eu me lembro que eu queria sempre ser muito produtivo, né? Então, acordava, trabalhava, aquela coisa toda, às vezes ficava mais tarde no trabalho, tinha alguma coisa na igreja, ensaiava, tocava, pregava, e eu ainda tinha tempo para ir para a academia, e eu ainda tinha tempo, de alguma forma, eu tinha momentos de lazer, teve meus momentos com a minha esposa, e fazia tudo, e eu ainda gostava de estudar, tinha uma época que eu lia muitos livros, eu sempre gostei, né, do mundo das finanças, fiz vários cursos, tal, e eu falava, caramba, como eu faço tudo isso? E sempre, aí a minha esposa falava assim, amor, você não pode dormir, só isso que você dorme. E sabe o que eu falava? Olha que coisa, né? Eu falava assim, ela vai se lembrar. Eu falava, ó, quando a tampa do caixão fechar, eu vou ter eternidade para descansar. Mas agora eu preciso produzir, eu preciso fazer as coisas. Tem muita coisa aqui que eu preciso crescer, destravar, e eu ficava assim. E aí Deus foi trabalhando no meu coração ao longo dos anos, e a conclusão que Ele me fez chegar é o seguinte, meu filho, se você continuar assim, a tampa do caixão vai fechar mais cedo. Entendeu? Então, nós precisamos sempre olhar para dentro de nós, porque na maioria das vezes, o problema que a gente está vendo fora é uma consequência de algo dentro. Diga comigo, o problema de fora, às vezes, é consequência de um problema de dentro. Amém? Então, não podemos ser negligentes com o cuidado do nosso corpo e com tudo aquilo que eu falei, né? Por que eu estou falando tudo isso aqui? Deus, deixa eu frisar aqui, Deus não é contra a nossa prosperidade, Deus não é contra que você tenha uma família bem ajustada, que o seu casamento seja uma bênção, que você tenha uma família feliz. Não é proibido orar pela sua saúde, senão a gente estaria aqui toda segunda-feira fazendo o quê, né? A gente ora por vários temas ali. Então, tudo isso, igreja, é lícito. Aliás, nós, biblicamente, a palavra diz que nós temos que apresentar, né, essas demandas a Deus, fazer conhecidas a Deus as nossas demandas com oração e súplica. O problema é quando os problemas viram o foco. Você entende? O problema é quando o meu problema é o que eu quero que Jesus resolva. Isso vira o foco, enquanto que o meu foco deveria ser Jesus. E eu vivo uma vida focando em pedir para Deus resolver o meu problema, cartinhas para o Papai Noel. Jesus, eu quero isso. Jesus, eu quero aquilo. Jesus, eu quero aquilo. E eu nunca estou olhando para dentro de mim. Quem está entendendo, diga amém. Amém.
o foco da nossa vida realmente deveria ser fazer a vontade daquele que nos enviou. Fazer a vontade daquele que nos chamou. E olha o que Jesus disse. Presta atenção nesse versículo, amado. Se você tiver com a sua Bíblia aí, grifa isso. Grifa isso. João 15, 1. Me acompanhe, por favor. Eu sou a videira verdadeira, e meu Pai é o agricultor. Todo ramo, somos nós, eu, você, todo ramo que, estando em mim, não der fruto, ele o corta. Esse aqui é aquele que Paulo fala assim, olha, não fica com esse cara. E todo que dá fruto, limpa, para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Deixa eu perguntar uma coisa. Eu falei ali no começo, né? Temos alguns problemas, talvez, com o meio evangélico no Brasil. Igrejas que não pregam o verdadeiro evangelho e irmãos ouvintes negligentes. Você está numa igreja que prega o verdadeiro evangelho? Sim ou sim? Amém. Então, não temos esse problema aqui. Olha só. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. 4. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, meu amado, se você continuar por você mesmo, você não vai dar fruto. Se não permanecer na videira. Assim, nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Diga, sem Jesus, eu não posso fazer nada. Amém. O grande problema dos cristãos dos dias de hoje é que eles querem ver os frutos, mas não querem estar conectados à videira. Eu quero ver o fruto na minha vida profissional, eu quero ver o fruto na minha saúde, eu quero ver o fruto, mas eu não quero me conectar à videira. Eu quero o fruto, mas eu não quero a transformação que a videira faz na minha vida quando eu estou conectado a ela. Você está entendendo? Esse é o problema. Porque quando eu me conecto à videira verdadeiramente, meu amado, Cristo vai te transformar. Cristo vai te incomodar, Cristo vai gerar uma inquietação santa no seu espírito, que você vai falar assim, eu não posso continuar agindo dessa forma, eu não posso continuar tendo esse comportamento, eu não posso continuar sendo um cabeça dura, eu preciso fazer isso, eu preciso fazer aquilo, eu não posso continuar sendo a mesma pessoa que eu sou. Então, a pergunta-chave que você precisa fazer, todos os dias da sua vida, é essa daqui, ó. Cristo está me usando para atender as demandas dele, ou eu quem estou usando Cristo para atender as minhas demandas? Porque ao longo da nossa vida, nós não percebemos e nós invertemos os papéis. Nós começamos simplesmente a jogar demandas para Deus e nós nos esquecemos que Deus e o seu reino têm demandas e essas demandas são cumpridas através de nós. Não estou falando que você vai ser um pastor que você precisa pregar, mas, meu amado, às vezes você tem um vizinho que não tem nenhum contato com a Bíblia, o contato mais próximo que ele tem é a sua vida. E você está moscando. E você está preocupado com uma questão, com um fruto, e não está conectado à videira. Os irmãos estão entendendo? Amém, é isso. Cristo está me usando para atender as demandas dele, ou sou eu quem estou usando Cristo para atender as minhas demandas? Pergunta para o irmão que está do seu lado aí, amado, Jesus está te usando para atender as demandas deles? Ou será que você que está usando ele? E já responde aí. Nós precisamos refletir sobre essas coisas e Deus, eu sinto pelo Espírito que Deus está cada vez mais nos cobrando a sermos praticantes, né? E não ouvintes negligentes da palavra de Deus. Não adianta nada, amado. Nós estarmos numa linda igreja, daqui a pouco nós estaremos na nossa sede. Vai ser, eu creio que vai ser mais bonito até do que isso que nós vemos aqui no 3D. Vai ser maravilhoso. Nós vamos festejar, nós vamos nos alegrar, nós vamos nos emocionar. Ali vai ser onde vão crescer os nossos filhos, os filhos dos nossos filhos. Mas, meu amado, deixa eu dizer uma coisa. Isso não vai adiantar se a sua vida não sofrer uma transformação verdadeira por Cristo. E é por isso que o tema do nosso culto hoje
verdadeiros discípulos de Cristo, porque tem pessoas que estão até ali seguindo a Cristo, mas são pessoas que não foram verdadeiramente transformadas, são pessoas que estão muitas vezes por conveniência, pessoas que foram convencidas, ou pessoas até que foram convertidas, mas em algum momento perderam a mão e estão ali de uma forma automática, estão indo para a igreja de uma forma religiosa, estão apenas se preocupando se eu estou na escala, o que eu vou fazer, como é que é, se acontece alguma coisa eu presto para Deus, né? Mando a minha cartinha para o Papai Noel, esfrego a lâmpada mágica, faço os meus pedidos e é isso. Eu vou seguir na minha vida. Deus não te chamou para isso. Deixa eu falar uma coisa, Cristo não te chamou para isso. Cristo te chamou para que você sofresse uma transformação verdadeira na sua vida, ao ponto que essa transformação gerasse frutos, e esses frutos fossem abundantes. Você pode dar um aplauso ao Senhor? Amém? Então eu vou te convidar a fazer até uma outra reflexão, porque às vezes faz tempo que você não vê um fruto aí, né? E eu te convido a se perguntar, será que é só uma estação que espera para o fruto amadurecer? Ou será que eu não estou conectado à videira como eu deveria? Porque Cristo falou ali, sem mim nada podeis fazer. Você já pensou nessa cena? Um galho jogado no chão, e ele falou assim, cadê o fruto? Cadê o fruto? Não vai vir fruto. Se não estivermos conectados à videira, não vai vir frutos. E eu falo isso porque a igreja nos dias de hoje, por essa questão de só pedir e nunca querer uma transformação interna, ela virou uma comparação, talvez estereotipada, como um grande hospital, vamos dizer assim, onde chegam pessoas com necessidades, com enfermidades, com problemas, e elas são ali tratadas, né? Elas são ali medicadas, elas são ali cuidadas para que elas sejam libertas, saradas de tudo isso. A igreja é um grande hospital, de fato. Chegam pessoas aqui cansadas. Talvez você um dia chegou nessa casa com um problema ou com vários problemas, e Jesus foi fazendo uma transformação de dentro para fora. Só que nós não podemos nos esquecer, e é isso que eu creio, que a igreja não deveria ser apenas um hospital para cuidar dos enfermos, mas a igreja também deveria ser um quartel, vamos colocar assim entre aspas, um quartel, onde soldados são formados ali para agir em prol de uma causa maior, em prol daquele que os arregimentou. É isso que diz a palavra de Deus. Mas nós não vemos isso nos dias de hoje. Nós vemos o quê? Um grande hospital. Pessoas com problemas. Pessoas que vêm até Cristo querendo a solução para os seus problemas. Mas cada vez mais raro é encontrarmos pessoas transformadas com Cristo, que podem ter problema sim, porque no mundo nós vamos passar por aflições, então não pense, meu amado, não se engane que você não terá mais problemas depois de Cristo na sua vida. E eu posso dizer isso com conhecimento de causa, como alguém que está aqui junto com a liderança da igreja. Nós sempre teremos problemas, amados. A questão é que nós permanecemos conectados na videira. E os frutos vão vindo, e as questões vão vindo, e é por isso que a palavra fala de glória em glória, né? De vitória em vitória. Por quê? Porque é de guerra em guerra, é de problema em problema. Mas nós vamos avançando. Está na hora de nós produzirmos para a glória de Deus, amados. Está na hora de nós verdadeiramente sermos aquele ramo que dá o seu fruto. E se é com você, diga amém. Amém. Então, é o que eu disse no começo, né? A irrelevância, acho que essa é a palavra que mais define, a irrelevância desses quase 70%, quanto que deve, eu não sei quanto que tem de milhões de brasileiros hoje, mas deve dar mais de 100 milhões de pessoas. Você imagina, amado, 100 milhões de crentes, 100 milhões de pessoas, e o nosso país está do jeito que está. Então, é o que eu falei, lugares que não se prega o evangelho, e isso entristece muito, porque nós vemos, e nós que estamos, né, na liderança, quando nós vemos para outros ministérios, é óbvio que existem, amados, eu não estou aqui querendo falar mal de todas as igrejas. Não, existem muitos ministérios sérios, existem muitos ministérios levantados por Deus, com propósitos específicos, em locais específicos, para questões específicas. Deus levanta o seu povo, aqueles que estão disponíveis e conectados na videira, Deus vai levantando para que deem o seu fruto. Só que tem outros ministérios que são grandes negócios. Pequenas igrejas, grandes negócios. É verdade. Porque o povo foi descobrindo cada vez mais como fazer dinheiro com a obra de Deus. Isso é muito triste. Então, a igreja é um negócio, o pastor é um executivo, um empresário, as ovelhas são os clientes. Deixa eu ver a melhor forma de eu conduzir os meus clientes para que eu consiga o máximo de receita possível para o meu negócio. É assim, muitas vezes, que acontece aí fora. E é por isso que, em muitos locais, o verdadeiro evangelho não é pregado. Por quê? Porque confronta. Tem coisas que eu falo aqui e fica todo mundo quieto.
Por quê? Porque não desce bem no seu coração, mas é a palavra trabalhando ali. Só que as igrejas de negócio não querem isso. Para que eu vou cutucar o meu cliente? Será que não é melhor eu falar para ele, olha, fica assim, está tudo bem, continua aqui, nós somos uma comunidade, Deus te ama do jeito que você é, fique do jeito que você está. É assim. Pequenas igrejas, grandes negócios. Gostou dessa, né? Mas nós estamos numa igreja que prega o verdadeiro evangelho. Então, meu amado, deixa eu lembrar uma coisa. Se não há outro evangelho sendo pregado aqui, como Paulo diz, não há outro evangelho, não veio um anjo aqui e trouxe uma coisa diferente. E eu fiquei pensando, é provável que isso talvez aconteça nesses dias, você sabia? Alguma coisa sobrenatural, vai descer alguém em algum lugar, falar uma coisa e vai criar uma nova religião. Não duvido disso. Paulo já falou isso. Então, se isso não acontece aqui, só nos resta o que Tiago disse, né? Então, vou reler ali o 21 do começo. Portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada. Olha só, amados, a palavra ela sempre confronta, mas ele diz aqui, acolhe isso com mansidão, porque ela é poderosa para salvar a vossa alma. E aí ele fala, com isso, né? Tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Deixa eu falar uma coisa. Você não está enganando a Deus quando você não pratica a palavra. Você está enganando a você mesmo. Talvez você engane aí os seus amigos, você engana um pessoal que vê você postando uma coisa na igreja. Mas Deus nós não enganamos. Então, te convido a ser um verdadeiro ministro de Cristo, um verdadeiro discípulo de Cristo. E para que nós possamos aterrissar isso, o bispo você sempre fala, né? Vamos trazer isso para a prática? Vamos fazer agora aqui no dia a dia? Como é que a gente faz isso? E eu orando ao Senhor, falei, Senhor, me inspira algumas coisas. Eu tinha tanta coisa na minha cabeça que eu queria colocar aqui, do tópico 1 até o tópico 88. E Deus falou, não, vamos no básico. Porque se os meus filhos fizerem isso daqui, eu vou ter servos transformados. Eu vou ter pessoas conectadas à videira. Eu vou ter pessoas limpas de toda impureza para que eu possa começar a agir na vida delas. Você se abre para o que Deus vai falar agora aqui? Então, pega a caneta aí, se você está com um caderninho. Abre o bloco de notas, olha só. Ponto 1. Isso aqui, se você fizer isso aqui bem feito, você não precisa de mais nada, tá? Separe um horário do seu dia para ficar a sós com Deus. Amados, isso aqui é muito importante. Eu sei que para alguns, talvez... É sério que o pastor está falando isso? É sério que eu estou falando isso. Porque isso vai te levar cada vez mais próximo para o centro da vontade dele. E não tem outra forma, não tem outra alternativa. As pessoas acham que vão se conectar a Deus assistindo um story do Instagram, uma palavra bonita que ela ficou emocionada, ou não sei o quê. Não, amado, você precisa de tempo de qualidade com Deus. É por isso que o véu foi rasgado, porque antes precisava pedir para um cara, para ele ir lá e apresentar uma coisa para Deus. Hoje esse cara é você. Será que eu posso falar cara? Eu não sou bispo, né? Sou pastor, acho que pode, então, falar cara. Nossa, eu fui ver isso, eu não sabia disso. Quando o bispo comentou, eu falei, não acredito que alguém falou isso. E tem um cara, um monte de postagem dele. Bispo Fernando, você é um bispo, não pode falar cara. Aí acho que ele deu um Ctrl+C, Ctrl+V na mensagem, fazendo na outra. Você não pode falar cara. Eu falei, meu Deus, cara. Que coisa. Tanta coisa para se preocupar, né? Então, se você focar nesse tempo de intimidade com Deus, você vai perceber que os próximos pontos que eu vou abordar aqui, eles vão fluir naturalmente. Sabe por quê? Porque quando nós ficamos ali com Deus, não sei se você já teve essa experiência, às vezes você está ali despretensiosamente orando com Deus e Deus toca o seu coração para uma coisa que você nem imaginava. E você fala, vai, Senhor, é isso, né? E Deus fala, meu filho. Você está lá lendo a palavra, acontece comigo assim, estou lendo, de repente estou chorando. E Deus está falando ali ao meu coração, uma coisa que eu nem imaginava. Então, tenha o seu tempo com Deus. Não seja do cristão que faz a oração do travesseiro. Sabe como é que é? Ele deita lá, depois que ele fez tudo, ele fala assim, Senhor, obrigado por esse dia. Bem. Acabou. Não seja desse. Está rindo, né? Não seja desses, amado. Não seja desses, por favor. E aí eu vou te dar uma dica. Uma dica. Uma coisa que eu aprendi, não para orar, mas para fazer outras coisas, mas que você pode aplicar para a sua vida de oração. Se você não tem esse tempo com Deus, com a minha esposa que está me olhando ali. A minha esposa,
Quando ela me pede uma coisa que ela acha que eu vou esquecer, não sei por que ela pensa isso. Só porque eu estou fazendo uma coisa, ela falou, ela acha que vai entrar por aqui, sair por ali, não sei. Ô, Davi, você sabe como é que é, Davi? Pois é. Às vezes, a pastora Lívia me pede umas coisas, eu estou lá, sei lá, trabalhando, fazendo uma coisa, e não adianta, o Tico e o Teco só faz uma coisa, os dois juntos estão fazendo uma coisa. Se entra uma informação, né, bispo, não dá. Eu tenho que parar, mas às vezes eu até estou fazendo e falo, tá bom. Aí o que ela fala? Ela fala, amor, preciso de tal coisa, tal coisa, tal coisa. Eu falo, tá bom. Ela, bota um despertador no seu celular para fazer isso. Tá bom. Aí eu vou lá fazer tal coisa. E não é que depois de um tempo, toca um despertador e fala, o que é isso? Ah! Pastor, tinha um negócio para eu fazer. Ainda bem que eu coloquei o despertador. Ainda bem. Então, meu amado, falando sério, de verdade mesmo, está autorizado a pegar o celular aí agora. Coloca que hora você vai falar com Deus hoje mais tarde e amanhã. Coloca aí. 15 minutos, meu abençoado. 15 minutos. Pensa aí na sua rotina. Ah, as crianças vão dormir tal hora, esse horário aqui, vou estar não sei o quê, vou estar em casa. Esse horário aqui, ó. Tempo de oração com Deus. Tempo para você parar o que você está fazendo. Eu sei que às vezes a gente está fazendo as coisas do dia a dia, e eu também faço isso. Você está dirigindo e indo para o trabalho. Você põe um louvor, você está ali falando com Deus, você ora. A mulher está ali, está passando roupa, está lavando louça, está varrendo o chão, está fazendo uma coisa, está em oração. É aquele sempre em oração, né? Orar e sem cessar é isso. Você está ali com Deus, mas tem que ter um momento, e eu lembro, estava conversando com a minha esposa, da bispa falava o tapetinho, né, bispo? Um momento ali do tapetinho do seu quarto. Não sei onde vai ser o seu tapetinho, pode ser qualquer lugar. Eu lembro que quando eu era solteiro, o meu tapetinho, eu ia para dentro do carro. A gente morava em casa, e aí eu queria orar, mas tinha o quarto, tinha um Vitão lá, tinha meus pais lá, eu falei, caramba, onde é que eu vou? Eu ia lá na garagem, eu entrava no carro, fechava a porta e falava com Deus. E teve um dia que meu pai, do nada, veio lá e abriu a porta do carro. Que susto! Ele não viu, eu não vi, tinha isso filme assim, nossa, quase saiu o coração pela minha boca. Enfim, fecha parênteses aqui. Então, coloca um despertador, de verdade, coloca aí. Tempo de oração com Deus, coloca aí. 19h30. Onde você vai estar? Vai estar em casa? Vai estar de boa? Separa mesmo. Tem um tempo a sós com Deus. Amém? Olha só. E isso aqui, Jesus falou isso, né? Então, Mateus 6,6, ele diz assim, ó. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e, fechada a porta, orarás a teu pai, que está em secreto, e teu pai, que vê em secreto, te recompensará. Amados, nós precisamos ter um tempo em secreto com Deus. E talvez isso seja muito disruptivo para o mundo de hoje, porque tudo é rápido, tudo é não sei o quê. E é o que eu falei, a pessoa acha que o tempo dela com Deus é uma palavra emocionada que ela viu ali, no Instagram, viu um negocinho, pronto. Ai, Deus falou comigo. Não é assim, amados, não é assim. Tem coisas que não mudam, essa é uma delas. Tempo de qualidade com Deus. Desde Daniel, lá que 3 vezes por dia colocava os joelhos, orava, os profetas, nós precisamos ter isso. Aconteça o que acontecer. Não tem outra alternativa. Nós precisamos ter esse tempo de comunhão com Deus. E aí você vai ver, com o tempo, eu falei 15 minutos, né? Você vai ver que 15 minutos é pouco. Aí você vai ficar 20, depois você vai ficar 25, 30, e aí Deus vai guiando esse seu momento. Mas tem esse momento de oração com Deus todos os dias. Amém? Amém. Glória a Deus. Então, a recompensa de Deus em nossas vidas, ela vem como um fruto, né, do nosso tempo de qualidade com Ele no secreto. Priorize esse tempo em nome de Jesus. Permaneça na videira e os frutos vão vir. Olha só. Ponto 2. Isso aí também é bom tirar uma fotinho, viu? Acho que isso aí é bom. Deixar bastante tempo. Use sua boca somente para edificar. Você pode repetir comigo? Eu vou usar a minha boca somente para edificar. Amém, mas sabe por quê? Porque muitas vezes a gente está falando o que não deve. Está ali. Às vezes, amados, vou falar uma coisa, hein? Às vezes você é o cara que Paulo falou para ninguém ficar perto. O bispo dá risada. Olha o que ele recomendou a Timóteo, na segunda carta, capítulo 2, versículo 16. Falando para Timóteo aqui, que ele está sendo enviado por uma igreja, né? Então, uma igreja cheia de problemas. Olha o que ele fala. Timóteo, evita igualmente os falatórios inúteis e profanos, pois os que o deles usam passarão a impiedade ainda maior. Sabe o que é isso, amado? Geralmente quem faz fofoca ainda faz mais coisa pior ainda. É só o comecinho, um abismo vai chamando outro abismo.
falar mal do outro, é não sei o quê, gera intriga. Sai fora. Vou ensinar uma coisa para você, eu sou bom nisso. Às vezes você tem uma rodinha ali, isso acontece muito no trabalho, aí você quer ser educado, você vai socializar, a rodinha está aqui. Então eu faço assim. Aí só está falando besteira. Não tem nem o que você conversar para ser congruente, né? Porque você está ali, eu faço assim, ó. Entendeu? Pô, de novo para você, ó. Assim. Pega o celular, faz alguma coisa. Não dá. Se afasta disso. Entrou numa rodinha, viu alguma coisa, já sai fora. Não se envolva com isso. Porque a nossa boca, amados, ela tem um poder que a gente não faz ideia. E estar ali, às vezes, num ambiente contaminado, nos contamina. E quando nós vemos, o nosso interior, que foi transformado, começa a ser corrompido. Olha só, esse versículo é muito bom. Tiago 3, 4 e 5. Grife isso aí também. Tiago está falando aqui, ó. Observai, presta atenção, igualmente, os navios que, sendo tão grandes e batidos de rijos ventos, por um pequeníssimo leme, são dirigidos para onde queira o impulso do timoneiro. Olha isso, que louco. Você pega um barco do tamanho de um Titanic da vida, e você tem um monte de onda batendo nele, às vezes contrário ao sentido que ele quer ir. Você tem um vento, mas nada disso importa. Se o leme lá estiver apontado para um lugar e acelerar, ele vai para aquele lado. E ele fala assim, assim também é a língua. Pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Vede como uma fagulha põe em brasas tão grande selva. Isso aqui é muito profundo, amado, porque se você entender essa comparação que o Tiago fez, você vai pensar 20 vezes antes de abrir a sua boca. Porque a nossa língua, esse órgão minúsculo, amados, ele pode profetizar sobre a vida de uma pessoa, ele pode trazer a manifestação de algo que está nos céus para cá, mas ele pode gerar maldição e morte. É o mesmo órgão. E pega esse exemplo do barco, eu acho isso muito engraçado, porque eu já vi isso. Pessoas que se afundam e vão para o caminho errado só porque usa a língua errado. É o barco que está indo para bater na montanha lá, e a onda está vindo, mas ele está, não, eu vou para esse lado aqui, porque o leme está mandando, acelera e vai. É assim na nossa vida, com a nossa boca, com a nossa língua. Pensa o seguinte, começa a usar essa língua para profetizar sobre a sua família, sobre o seu marido, sobre a sua esposa, sobre os seus negócios, sobre você. Não tem como, amado. Essa confissão, e é o que a gente fala aqui, o justo vive por fé. A confissão faz parte disso. Essa confissão vai te levar para o destino que Deus tem para a sua vida. Amém? Então, grifa esse versículo aí. E por último, aqui, não menos importante, eu quero ler com vocês Efésios 4, 29. O último desse ponto, tá? Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para destruição e edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. Então, sabe aquela coisa, amado? Eu não tenho nada de bom para falar, então, ó, fica quietinho. Fica quietinho. Às vezes eu falo para o meu filho, filho, fica quietinho. Fica quietinho um pouquinho. Não, papai, fica quietinho. Se não tiver nada de bom para falar, meu amado, fica quietinho. Porque a nossa boca, ela nos leva e leva vidas para lugares que nós nem imaginamos, bons e ruins. A bênção e a maldição está aqui. Amém? E o terceiro e último ponto, como eu disse antes, nós poderíamos fazer aqui 88 pontos, mas o Senhor falou, se você fizer esses 3 pontos aqui bem feitos, meu amado, o resto vai sendo acrescentado, porque você está conectado à videira e de uma forma saudável. Sabe por quê, meu amado? Porque não adianta, a pessoa está conectada à videira, ela está ali ouvindo Deus, mas ela não tem controle sobre a língua dela. E ela fala um monte de coisa. Então, ela está ali na videira, mas ela está jorrando está recebendo água doce e jorrando água amarga. Não pode isso. Não pode, da mesma fonte, jorrar água doce e água amarga. Então, nós precisamos estar conectados à videira, nós precisamos usar os nossos lábios para abençoar, e nós precisamos, ponto 3, perdoar. Já estava aí, né? Esse ponto aqui, meu amado, eu vou dizer que muitas vezes vidas estão travadas, paralisadas, por falta de perdão. E Tiago 1,20, ele escreveu assim, olha, porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Sabe, às vezes você fica bravo e de fato você foi ali injustiçado, fizeram uma coisa com você que, caramba, aquela pessoa merecia
a morte. Mas não adianta você querer ficar bravo na sua carne e querer trazer a sua punição para aquela pessoa, porque essa sua justiça não é a justiça de Deus, e essa sua ira não vai produzir a justiça de Deus. O que você precisa aprender? Refrear a sua língua, que nós vimos no anterior, e entregar isso para Deus. Se você crê que Ele é o reto juiz, creia que Ele vai fazer justiça na sua vida. Amém? Não faça justiça com as próprias mãos, a justiça vem de Deus. E em Mateus 18, 21, olha só, essa aqui é muito boa, né? Então Pedro, aproximando, lhe perguntou para Jesus: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim, que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Jesus fala, respondeu Jesus: não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Na verdade, Jesus estava dizendo assim: Pedro, você vai perdoar quantas vezes forem necessárias. Porque a tua justiça, a tua ira, não produz a minha justiça. Então, pastor, você está dizendo que eu tenho que ser bobinho? Não é isso, meu amado, não é isso. Você tem que ser esperto. E se você estiver conectado à videira, Jesus vai te mostrar, às vezes, intenção dos corações de outras pessoas, para que você não seja novamente enganado. Se você confiar em Cristo verdadeiramente, a justiça dele se manifesta na sua vida. E você, por estar conectado à videira, você está blindado espiritualmente. Então, nós precisamos aprender isso aqui. Porque a falta de perdão, eu vou falar uma coisa para você, a falta de perdão, ela adoece. Ela trava a nossa vida. E entenda, quando eu falo perdoar, né? O perdão não significa voltar a conviver, voltar a ser como era antes. Porque às vezes podem ter coisas que realmente você fala assim, cara, que não tem como. E não é isso. O perdão não é voltar a ser tudo como era antes. Bota uma pedra aqui e está tudo certo. Isso não é perdão. Isso não é perdão. Perdão é você liberar essa raiz de amargura que está no seu coração, esse sentimento ruim, por conta de algo que fizeram com você, provavelmente injustamente. Isso é liberar perdão. E Deus me dava uma imagem assim de, toda vez que nós somos às vezes caluniados ou alguma coisa assim, e gera aquele sentimento e nós não liberamos perdão, eu vi a imagem daqueles presidiários de antigamente, que fica com uma bola de ferro presa no pé. Mais ou menos isso começa a acontecer conosco. Porque nós criamos um sentimento dentro de nós, e aquilo começa a nos segurar. E essa bola de ferro, que incomoda, se você não faz nada, com os anos ela vai crescendo. Essa corrente vai ficando mais grossa. Mas é por isso que nós falamos que o nosso Deus é um Deus que quebra cadeias, que quebra correntes. Porque às vezes tem coisas que aconteceram conosco há 1 ano atrás, há 10 anos atrás. Às vezes a pessoa que cometeu não está mais nem viva, e você está com uma bola de ferro do tamanho de um elefante, segurando a sua vida. Você precisa liberar perdão. E nós vamos ter um momento aqui para que isso aconteça. E é por isso que Jesus falou, e eu li aqui, sem mim nada podeis fazer. Você pode falar assim, não tem como, meu amado. Eu fico com a palavra de Deus. Eu fico com a palavra de Deus. Se Jesus falou que nós podemos com Ele todas as coisas, você pode liberar perdão no teu coração. E olha só, um outro versículo que Jesus fala, quando Ele ensina a orar, e isso também falou no meu coração em determinado momento, porque Ele diz assim, olha, portanto, vós orareis assim, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Que lindo! O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, como? Assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. Depois ele fala em perdoar ofensas, tá? Então entenda aqui como perdão. Percebe que Cristo é tão sábio que Ele já fala assim, olha, você vai orar dessa forma aqui, ó, e a oração já te pega. A oração já te pega, porque se está faltando você liberar perdão, você não consegue fazer essa oração aqui. A oração modelo, né? Não como os católicos fazem, que tem que ser repetidas, mas isso aqui é um modelo de oração. O que deve constar na sua oração, pedir que o reino de Deus venha, que Ele é santo e tal. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado. Será que você pode dizer isso hoje? Pai, perdoa as minhas ofensas, assim como eu tenho perdoado aqueles que me ofendem? Porque, na minha opinião, esse é o versículo mais forte de todos, porque nos convida a ter uma transformação. E de novo, igreja,
Eu sei que isso é desconfortável, mas Jesus nos chamou para essa posição de desconforto, porque se fosse para ficar lá, meu amado, olha só, nas trevas está tudo confortável ali. Deus nos chamou, Ele nos transportou daquele reino para um outro reino, e nesse reino as coisas são diferentes. E nesse reino, meu amado, a nossa carne ela é humilhada, ela é esmagada. As nossas vontades, o nosso eu, aquilo que a gente gostaria, aquilo que a gente faz, entenda, um verdadeiro discípulo de Deus coloca a vontade do seu Senhor acima da sua. Sabe Paulo quando ele fala assim, olha, para mim o morrer é lucro, se eu morrer eu estou no lucro, então qualquer coisa que eu fizer aqui, Senhor, sobre a tua direção está bom, é isso que Deus espera das nossas vidas. Deus está falando, ei povo, até quando vocês vão ficar só me pedindo coisa? Eu tenho coisa para fazer através da sua vida, mas você precisa transformar algumas coisas aí, você precisa liberar perdão nesse coração, você precisa ter um tempo comigo. Entenda o seguinte, o perdão, diferente do que alguns pensam, nunca é sobre quem ofendeu. Sabia disso? Você fala, estou liberando perdão para a pessoa, às vezes para a pessoa isso nem vai mudar nada. O perdão é para quem foi ofendido. O liberar perdão, você sabia disso? Às vezes a pessoa não está nem aí. Às vezes a pessoa fez e ela fala, fiz mesmo. E aí você fica com... E aí a bola de ferro cresce ainda. Porque você fala, como que pode? A pessoa fez tal coisa e ela não se arrepende. Deixa eu falar uma coisa. O seu perdão, a liberação do seu perdão não depende do arrependimento da outra parte. Não depende. Cristo nos chama a perdoar. Imagina, amados, se Jesus estivesse esperando nos arrepender para então ir para a cruz por nós, como que você ia estar esperando até agora? Você pode dizer comigo, o perdão que eu libero não depende do arrependimento da outra parte. Mais uma vez, o perdão que eu libero não depende do arrependimento da outra parte. Você está entendendo? O perdão, meu amado, que você libera é para te libertar. O perdão que você libera é para pegar essa corrente aqui, ó, cortar isso aqui, você voar para a glória de Deus, e você seguir o seu caminho. Porque tem muita gente que está ali travada e não sabe o que é, não sabe o que é. Tem uma raiz de amargura, amado, tão grande que a pessoa não consegue ser feliz e fala, o que é? Eu estou na igreja do que você tem uma raiz de amargura no seu coração do tamanho de um elefante. E vou falar uma coisa para você, amado, eu já vi isso, infelizmente, eu já vi pessoas morrerem por falta de perdão, você sabia? A pessoa vai definhando, ela vai ficando num estágio tão deplorável que a forma como a pessoa se comunica, a forma como ela anda, a forma como ela pensa, a forma como ela fala, e vai definhando. E o templo que é nosso corpo, ele vai o quê? Vai adoecendo, e começam a vir as doenças, quando você vê, já foi. Então, em nome de Jesus, eu queria te impulsionar, eu não, a palavra de Deus, o Espírito Santo, a liberar perdão em nome de Jesus. Você está comigo? Nós precisamos, amados, ser verdadeiros discípulos de Cristo. E Deus disse assim, eu não posso trabalhar na sua vida enquanto você tiver isso. Eu não posso seguir enquanto você não entender que isso é um problema da pessoa com Deus. A justiça de Deus vai se manifestar sobre isso. E vai ter um dia que essa justiça vai se manifestar sobre todas as pessoas, sobre todos os filhos de Deus. Então, não seja desses que não conseguem avançar porque tem ódio no coração. Eu sei, meu amado, ninguém aqui tem sangue de barata, mas você tem o sangue de Cristo, que é capaz de fazer coisas que pelas suas forças você fala assim, eu não consigo, mas em Deus eu consigo. Você consegue dizer, em Deus eu consigo todas as coisas? Amém? Vamos ter um momento de oração. Você consegue se levantar nesse momento? Se colocar de pé? Eu separei um momento maior para que nós possamos verdadeiramente... Talvez alguém aqui não tenha um tempo de intimidade com Deus há muitos anos, e Deus falou, meu filho, agora é um momento que eu quero falar com você, e eu quero ver você falando comigo. Talvez alguém já falou assim, mas pastor, eu não sei o que fazer para liberar perdão. Então se abra nas mãos de Deus e veja o que vai acontecer. Eu creio num Deus que faz o impossível. Eu creio num Deus que transforma sentimentos. Eu creio num Deus que arranca, sabe, aquela raiz de amargura e coloca a gente enxertado na videira e os frutos começam a vir de forma abundante. Você também crê? Feche seus olhos em nome de Jesus. Levante suas mãos a Deus. Fique à vontade, se você quiser ficar de joelho, não sei. É o seu tempo com Deus. Não precisa esperar que eu fique guiando a sua oração, mas é o tempo que nós temos, meu amado, para refletir sobre tudo que Deus falou aos nossos corações e tomarmos algumas decisões.
Porque quem vive para Cristo investe tempo nele. Quem vive para Cristo só abre a boca para edificar. Quem vive para Cristo perdoa e pede perdão também. Senhor Jesus, Pai amado e bendito, ó Deus, nesse momento, Pai, em que nós estamos aqui, tendo esse tempo, Pai, de qualidade contigo, Jesus, eu quero te apresentar a vida do teu povo, Deus, que ouviu a tua palavra, Jesus, a verdadeira palavra, Deus, o verdadeiro evangelho que salva, que gera transformação, Jesus, e nós queremos, Pai, que esse verdadeiro evangelho corte, Pai, tudo aquilo que é carne da nossa vida, corte tudo aquilo que é sentimento, que não tem parte contigo, humilhe a nossa carne, Jesus, para que nós possamos, Pai, como ramos que estão enxertados na videira, dar muitos frutos, Jesus. É isso que nós queremos, Deus, dar muitos frutos para a tua glória, Senhor. Eis aqui a minha vida, Jesus, trabalha no meu coração, Pai. Eu não quero, Jesus, produzir justiça com as minhas próprias mãos, Pai. Eu não quero, Jesus, produzir, Pai, talvez uma justiça de vontade humana, Jesus, mas eu quero que o Senhor seja o meu juiz. Por isso, nesse momento, amado, se você tinha até então alguma raiz de amargura no teu coração, nesse momento, em nome de Jesus, que você possa entregar para Deus. Fala assim: Jesus, eu entrego a Ti nesse momento, Pai, esse sentimento que eu carrego, Jesus, eu quero liberar perdão, Pai, me ajuda, Deus, me ajuda, Pai, nessa minha dificuldade, Jesus, me ajuda, Senhor, a ser um melhor marido, me ajuda a ser uma melhor esposa, Pai, me ajuda a ser um ministro, um discípulo Teu, Pai, porque eu sei que o Senhor não me chamou à toa, Pai, o Senhor não me chamou para ficar aqui sentado num banco, ouvindo uma palavra bonita, voltar para minha casa e seguir a vida como era antes. O Senhor nos chamou mais do que isso, igreja, o Senhor nos chamou para mais. O Senhor nos chamou para sermos transformados por Ele e gerarmos uma transformação por onde nós formos. Mantenha suas mãos levantadas. Senhor Jesus, que nesse momento, Pai, o Senhor possa trabalhar nos corações, Deus. Que nesse momento, Pai, o Senhor possa, Jesus, trabalhar na alma, Senhor, no coração, no corpo, Jesus. Eu creio, Deus, que é um momento propício, Pai, para milagres acontecerem, Jesus. Eu sei que muitas vezes o milagre não é algo visível, mas o principal milagre é aquele invisível, dentro de cada coração, Pai. Uma transformação verdadeira. Oh Deus, eu creio nisso, Jesus. Eu creio, Pai, do fundo do meu coração, que Tu estás trabalhando no coração do Teu povo, Jesus. Por isso nós erguemos nossas mãos, Pai, nós Te adoramos. Nós rendemos a Ti, Pai, aquilo que somos, aquilo que temos. Nós entregamos nossos sentimentos, nossos medos, nossas angústias, nós colocamos no Teu altar agora, Jesus. Em nome de Jesus. Nós vamos louvar a Deus aqui, e eu quero que você não apenas abra a sua boca para falar, para repetir, mas cante algo que está no seu coração. E se você quiser ficar em oração, amado, declarando, orando para Deus, Deus está nesse momento, Deus está assim, ó, atento para o que está acontecendo aqui. Ele está vendo o que está acontecendo, Ele está pronto para agir. A palavra de Deus diz que Ele vela sobre a sua palavra para que ela se cumpra. Ele está pronto para executar isso aqui. Existem anjos prontos para receberem ordens de Deus nesse momento, sobre as nossas vidas. Não desperdice esse momento. Você tem aqui menos de 15 minutos para poder ter esse tempo com Deus. Não desperdice isso, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai. Oh Deus, nós Te louvamos, Jesus. Amém, amado. Você tem liberdade para falar em língua, você tem liberdade para se ajoelhar, você tem liberdade, meu amado, para se derramar na presença de Jesus nesse momento, porque Ele quer agir na sua vida, em nome de Jesus. De louvor.
de louvor, digno de louvor. Tu és santo, santo é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Tu és santo, santo é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Tu és santo, 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 santo é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Tu és santo, santo é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Tu és santo, santo é o Senhor. Tu és santo, santo é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Tu és santo, santo é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor. Tu és digno de tudo. Tu és digno de tudo, pois tudo vem de ti, tudo é para ti, tua é a glória. Tu és digno de tudo, tu és digno de tudo, pois tudo vem de ti e tudo é para ti, tua é a glória. Tu és digno de tudo, tu és digno de tudo, pois tudo vem de ti e tudo é para ti, tua é a glória. Toda glória, toda glória, toda glória. Tu és digno de tudo, tu és digno, tu és digno de tudo, pois tudo vem de ti e tudo é para ti, tua é a glória. Amém. Você acabou de cantar. Tudo vem de ti, tudo é para ti, tua é a glória. Tudo vem de ti, tudo é para ti, tua é a glória. Deus quer verdadeiramente que tudo seja para Ele, que tudo seja por Ele e que toda a glória seja somente a Ele. Amado, eu desejo do fundo do meu coração que essa palavra tenha transformado seu coração. O meu objetivo, sabe qual que era? O objetivo de Deus é que hoje ainda,
ou no máximo amanhã, alguém próximo a você fale assim: o que aconteceu? O que aconteceu? Você fala: não, Deus está trabalhando no meu coração. Deus está trabalhando no meu coração, porque tudo é para Ele, tudo vem dEle, e só dEle é a glória. Você consegue fazer uma oração para nós nos despedirmos aqui? Eu creio, amado, de verdade, na melhor semana das nossas vidas, não porque Deus vai fazer alguma coisa, mas porque nós vamos sofrer uma transformação de dentro para fora. E meu amado, quando isso acontece dentro, não tem como não vir fruto. Não tem como não vir fruto, meu amado. Deixa eu te falar uma coisa: se você deixar Deus trabalhar no seu coração, quebrar o teu ego, se colocar de joelhos, a hora que o teu despertador tocar, você vai se colocar de joelhos e vai falar: Jesus, às vezes podem faltar palavras, mas Deus vai trabalhar no seu coração. Erga suas mãos aqui. Pai amado e bendito, oh Deus, nós queremos nos despedir, Pai, mas com uma semente em nossos corações, Jesus. Uma semente, Pai, plantada pela Tua palavra, Jesus. E a minha oração é para que essa semente não seja sufocada pelos espinhos, Deus. Que ela não seja ali seca pelo sol, mas que ela seja regada, Jesus, para que ela possa crescer, para que ela possa, Senhor, começar a desabrochar, porque eu creio que em breve os frutos virão. Jesus, nós nos preparamos, Pai, para uma semana no Teu poder, Jesus. Nós nos preparamos, Pai, para a melhor semana das nossas vidas, Pai, porque é uma semana onde transformações vão começar a acontecer de dentro para fora, Pai. Por isso nós te louvamos, nós te rendemos toda a honra, toda a glória, Pai, porque tudo vem de Ti, tudo é para Ti, Tua é a glória, Jesus. Nós declaramos, Pai, a melhor semana das nossas vidas. Declaramos que vamos na Tua força, Jesus, na Tua sabedoria, Senhor. Vamos ver a Tua palavra sendo cumprida nas nossas vidas. Nós nos abrimos para o Teu novo, Pai. Nós nos abrimos para sermos transformados por Ti, Jesus. E agora nós declaramos que venha a Tua vontade, que venha o Teu reino, que venha, Pai, sobre nós, que venha, Jesus, o Teu perdão, como nós temos perdoado aquele que nos causam algum dano, Pai. Nós nos abrimos para a melhor semana das nossas vidas, e aqueles que creem, aqueles que vão praticar essa palavra, aqueles que vão ver uma transformação nas tuas vidas, digam amém, amém e amém. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, amém. Olha, eu acho que dá pra gente fazer uma música, né? Vamos fazer Vamos só dar a bênção aqui. Se você puder, e eu sei que você pode, fique conosco. Vamos cantar a Jesus, amém? Você vai em paz, que as manifestações da palavra de Deus, que o doce Espírito, que as doces consolações sejam constantes, permanentes e visíveis na sua vida, nos seus momentos com Deus, hoje e para sempre, em nome de Jesus, amém. Amém. Dê um aplauso ao Senhor. Fala para o irmão que está ao seu lado aí: irmão, vamos louvar junto? Vamos louvar? Amém? Glória a Deus. É pro Senhor, hein? Ainda que a figueira não floresça, ainda que não dê fruto nessa vida, continuo confiando naquele que me prometeu. Eu não temo o que vejo. A alegria do Senhor é a minha força, é a minha força. A alegria do Senhor é a minha força, é a minha força. Ainda que a figueira, canta bem alto pra ele. Ei! Continuo confiando naquele que me prometeu. Eu não temo
Com as palmas bem alto. Bem alto, bem alto. Com a certeza de que vamos viver a melhor semana das nossas vidas. Aleluia. Bem alto. Essa alegria não vai mais. Essa alegria de dentro do meu coração. Essa alegria não vai mais sair. Mais alto. De onde? Você pode mais, é pra Deus, vai. Essa alegria. Essa alegria não vai mais. Essa alegria não vai mais sair. Essa alegria não vai mais sair. Essa alegria não vai. Essa alegria não vai mais sair. Essa alegria não vai mais sair. Essa alegria não vai mais. De dentro do meu coração. Essa alegria não vai mais sair. Essa alegria não vai mais sair. De dentro do meu coração. Aleluia! Que o seu coração possa estar aberto para a melhor semana da sua vida, amém? Graça e paz!